Muito bem, dando sequência aqui aos pingos nos is, o Partido Comunista da China disse não à segunda fase do plano da Organização Mundial da Saúde de investigar a gênese do novo coronavírus em Wuhan. A entidade considera até mesmo a hipótese de o patogênio ter escapado de um laboratório naquela cidade. Em linhas gerais, a OMS pediu ao Partido Comunista Chinês mais transparência para que seus profissionais possam auditar o Centro de Pesquisas e Mercados do município. O vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde do país asiático, Zheng Yixin, criticou a iniciativa nesta quinta-feira. E ainda sobre China, aproveito para dar mais uma informação. O Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças registrou a primeira morte de um ser humano pelo vírus do macaco B. Esse vírus é prevalente entre macacos, mas extremamente mortal quando transmitido para humanos. O homem trabalhava em um instituto chinês de pesquisa especializado em reprodução de primatas e havia trabalhado também na dissecação de 2 macacos mortos em março. Ele sentiu náuseas, vômitos e febre um mês depois e morreu em 27 de maio. E a informação só se tornou pública nessa semana. Quero a sua avaliação sobre essa informação, Ana Paula Henkel. Matos, é tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto, vou tentar ser rápida. Primeiro que a gente agora, a OMS, não tem tanta credibilidade em relação a querer investigar, né, a origem aí do vírus, até porque o ano passado, eu acho que a OMS foi um dos grandes responsáveis por tanta confusão durante essa pandemia, por declarações públicas muito rápidas que depois eram corrigidas um mês depois, trocando assim de maneira de um lado para o outro, não eram nem apenas alguns ajustes, né, digamos assim. Lembrando que a própria OMS, em fevereiro do ano passado, disse que não havia absolutamente nenhuma relação ou nenhuma prova de que o vírus poderia ser transmitido de humano para humano. Isso caiu por terra, né, logo em seguida. Hoje a gente já sabe que há indícios muito graves, perdão, em relação a que muita gente já sabia em novembro de 2019 que alguma coisa já estava acontecendo na China. Houve ali um movimento muito diferente nos hospitais, né? Há fotos de satélites em relação a isso, comparado com os outros anos. Então, já estava acontecendo alguma coisa diferente. A China, então, suprimiu essa informação. E assim que o governo chinês soube disso, o que é sabido? Que eles trancaram Wuhan, eles trancaram a China, mas deixaram que as pessoas viajassem para o mundo. E foi aí exatamente que o vírus espalhou nessa pandemia que a gente está aí lutando 1 ano e meio depois. Logo em 2020 também, né, presidente Donald Trump na Casa Branca levantou essa suspeita de que o vírus poderia ter escapado de um laboratório. Não apenas isso, mas que havia indícios de manipulação, não criação do vírus desde o começo, mas manipulação do vírus num ganho de função. E isso foi um auê, contas foram derrubadas, a tarja de desinformação foi colocada em várias contas. O próprio presidente, isso ajudou que o presidente Donald Trump aí fosse banido das redes sociais também. E hoje, no entanto, fala-se exatamente dessa possibilidade, que é muito viável, já que o escândalo dos e-mails do Dr. Fauci aí veio à tona. Muita gente quer esconder esse escândalo, mas no começo de 2020, o próprio Fauci já trocava e-mails ali com outros cientistas dizendo que havia ganho de função nas pesquisas. E agora, o que está acontecendo aqui, Matos, é que essa semana o Dr. Fauci foi encarado aí de novo, foi colocado na cadeira da comissão do Senado americano e agora fala-se, inclusive, da possibilidade dele ser indiciado por mentir perante ao Senado, já que agora outras informações muito diferentes daquelas que ele deu como testemunho para o Senado há alguns meses atrás, agora essas informações são bem diferentes. O que esconde a China, que é o nosso gerador de caracteres aí, a China esconde tudo. A China esconde roubo de propriedade intelectual,
A China esconde os uigures em campos de concentração. A China esconde a poluição que ela despeja com seus 7 rios nos oceanos, os verdadeiros pulmões do mundo. A China manipula a sua moeda. A China esconde tudo, colocando os pingos nos is, Matos. A China é comandada por um partido comunista, é uma ditadura e um regime totalitário. Também quero ouvi-la sobre esse tema, Cristina Grêmio. Complementando o que a China esconde, Ana, a China esconde absolutamente tudo, mas ela enche os países com embaixadores que não escondem nada, que falam mais do que deviam, como esse embaixador chinês aqui no Brasil, a gente comentou essa semana, dizendo que o povo é Deus para criticar o nosso governo, mas não olhou para o próprio povo chinês, que não é considerado Deus lá, e como você bem disse, é preso e escondido em campos de reeducação, muito entre aspas, né? Porque aquilo é campo de concentração moderno. A China esconde tudo, continua escondendo sobre a origem do vírus. Eu vou pegar a notícia, Marcelo, pelo final dela, a história do vírus do macaco B. A gente tem a informação de que esse homem que morreu trabalhava num instituto chinês de pesquisa especializado em reprodução de primatas. O que era o Instituto de Virologia de Wuhan? Era um instituto especializado em pesquisas com o coronavírus. Já acende um alerta aí, né? Já saiu um outro vírus de um outro instituto chinês e matou uma pessoa. Segundo sinal de alerta, e para mim bem vermelho, assim, daqueles de ambulância mesmo. A morte foi no dia 27 de maio e o mundo só foi informado agora. A gente está no fim de julho, 2 meses de atraso. Lembram que a China começou a informar o mundo sobre coronavírus em dezembro de 2019 e agora a gente sabe que em outubro já havia casos registrados. E já tem inúmeras pesquisas apontando isso, muitas evidências, inclusive. Então, quem sabe se já não morreram outros depois desse aqui, por causa desse vírus do macaco B, e a gente não está sabendo. Voltando à OMS e ao Tedros Adhanom, que é o diretor-geral e que nos causou, sim, Ana, muita confusão, ele especificamente pelas atitudes dele de protecionismo da China ao longo de toda a pandemia. Agora, julho de 2021, quase 1 ano e meio, ou quase 2 anos depois do surgimento do coronavírus, ele vem pedir à China para ser transparente e aberta e fornecer os dados brutos dos primeiros dias da pandemia. Foi isso que ele pediu. Seja transparente e aberta e forneça os dados brutos do início da pandemia. E o governo chinês respondeu, através desse vice-presidente, que pelo jeito é um vice-ministro da Saúde, respondeu que o pedido era arrogante e desprovido de bom senso. Ou seja, da China não vai sair informação. A China vai continuar escondendo tudo, absolutamente tudo. E, pelo visto, continuar irresponsável em relação ao aviso para o resto do mundo sobre outros possíveis riscos de epidemia ou até de pandemia. E aí a gente precisa, nós, como mundo externo à China, decidir como nós vamos agir em relação a isso. Até agora, o mundo inteiro tem sido capacho da OMS, capacho da China. E a gente não gostou de ser, cidadão comum, né? Não gostou de ser censurado em relação aos nossos questionamentos. A Ana bem lembrou aí também disso, dessa censura. Origem laboratorial do vírus, até bem pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, era censurado. Se você colocasse isso num vídeo, teu vídeo era derrubado do YouTube. Se estivesse num post, você tomava gancho do Twitter, tomava gancho do Facebook, do Instagram. Esses donos do mundo atuais, né, que fazem acordo com o Dr. Fauci, né, Ana? Estão toda hora trocando e-mail com o Dr. Fauci para decidir os rumos da pandemia. Eles, os administradores de redes sociais, que são pessoas de extrema inteligência, sim, tanto que viraram milionários, bilionários muito jovens, mas isso não dá a eles a garantia de comandarem as nossas vidas. Eles não foram eleitos por nenhum de nós para decidir o que nós podemos falar ou não. E o vírus, a possível origem laboratorial do vírus só está liberada para discussão agora. Esse programa só não sai do YouTube porque nós estamos falando disso, depois que o presidente Joe Biden disse que precisa ser mais investigado, forçou a OMS e a OMS foi lá pedir esses esclarecimentos para a China. Então vamos ver qual vai ser a postura da OMS a partir de agora, se ela vai pensar no mundo inteiro ou vai continuar de mãos dadas com o ditador chinês.
Zé Maria, mais de um ano aí de pandemia, agora a OMS quer fazer a investigação, Zé Maria. Dá tempo agora, Zé Maria? Pois é, isso que a Cris está falando é muito importante, né? Sobre esses controladores agora da palavra, né, decidirem o que pode ou não ser publicado. Eu, Cris, parecia que eu estava pregando no deserto, porque lá atrás eu dizia, gente, essas mídias sociais são os novos veículos de comunicação, né? E eles vão dominar tudo. Existe um monopólio de comunicação. A Constituição brasileira definiu que não há possibilidade de monopólio de comunicação. Uma empresa não pode ter mais do que, eu não sei exatamente, eu acho que 6 canais, por exemplo, de televisão no Brasil. Mas o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outros dominam. Não há 2 Facebook. Então, assim, o que acontece? Esse monopólio é danoso porque agora eles estão editando, o que era só um transmissor, virou agora uma edição. E editar é um ato de produzir conteúdo, ou seja, eles definem o conteúdo. Isso é um ponto. Sobre a China, Marcelo, o governo chinês, o sistema chinês, ele é diferente, né? Ele é um socialismo com uma participação capitalista, mas quem manda é o Partido Comunista, né? É que manda no país. Só que o Xi Jinping, ele conseguiu ali dominar o partido, ele é presidente do partido e é presidente do país, ou seja, o mando dele é muito forte. A China se transformou numa grande potência exatamente por esse controle muito forte sobre a tecnologia. É muito claro de que se aproveita disso e faz uso da tecnologia, inclusive, para se dar bem comercialmente. E hoje eu considero a China como a maior potência do mundo. Me dizem aqui especialistas, estudiosos, de que não, de que é os Estados Unidos. Eu fiquei assustado quando o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, me disse que 94% é a chance de uma nova pandemia e que existem 10 elevado a 61 o número de vírus rodando no país. E a China está se portando ali como a fábrica dessas novas pandemias que virão. Fecha esse tema com você, Augusto Nunes. A China mente desde que se tornou uma ditadura, né? Desde que o regime comunista foi implantado. Eles mentem todo o tempo. O governo controla tudo e esconde informações. Eu até pedi, talvez a gente consiga mostrar a foto, pedi ao Rubinha que exibisse de novo a foto famosa de 1989, mostra aquele jovem diante de um tanque na Praça da Paz Celestial, em Pequim, e tem um embrulho na mão, uma coisa dessa, que é um jeito comum, né? Um homem comum, e o tanque está parado. Nunca se soube o nome dele e nunca mais se ouviu falar na China de quem era, né? Ninguém descobriu. Então, existem várias teorias, né? Fulano está vivo, está morto e tal, mas o regime chinês desapareceu com isso. A foto ganhou prêmio, tornou o autor famosíssimo e não se sabe sequer o nome. Como é que a China vai permitir que se descubra alguma coisa que prove, né, a culpa evidente do regime comunista na expansão, né, no surgimento e na expansão da pior pandemia aí dos últimos 100 anos. Na tela a foto, viu, Augusto? Na tela está a foto. Aquele rapaz ali, o rapaz que aparece diante do tanque, nunca mais foi visto. Como também desapareceu o blogueiro que noticiou pela primeira vez o aparecimento do coronavírus. O coronavírus, ele nasceu num laboratório chinês, ele foi escondido em cumplicidade pelo regime, em cumplicidade com a Organização Mundial de Saúde, foi exportado pela China e não adianta o pessoal chorar, não. O vírus é chinês. Daí a gente não dou muita bola para tradições que incluem comer sopa de morcego. Tradições culturais da China tem. O Brasil já teve muito antropófago aqui. Certos hábitos precisam chegar ao fim.
Quando o regime mente o tempo todo e é culpado, a China deveria ser obrigada a indenizar os países, né, destruídos pela pandemia economicamente, né, além do desastre sanitário, ao desastre econômico, e em vez disso eles ali celebram o crescimento do PIB, só cresceu lá. E a Ana, você quer completar, Ana? Eu quero pegar esse gancho dessa foto que o Augusto trouxe, que é uma foto histórica, né? Aliás, se a gente for aí nas ferramentas de pesquisa no YouTube e procurar pelo vídeo, a gente vê exatamente esse rapaz aí, esse homem, ali todo o tanque, a fila de tanque tentando desviar e ele simplesmente bloqueando, indo sempre para frente, né, do tanque, numa atitude de muita coragem, mas o depois dessa foto, que não é muito divulgado, e isso aí é uma pesquisa que vocês podem colocar, as fotos do após essa cena aí. São fotos devastadoras, com centenas de corpos estraçalhados ali no asfalto. As máquinas passaram por cima de muita gente, pessoas foram mortas. Essas fotos, infelizmente, elas não são divulgadas, elas são escondidas aí, tem que fazer uma pesquisa boa, mas elas estão na internet. E é isso, a China é exatamente isso. Quem peita, quem questiona, quem quer tentar mudar um pouco um sistema muito fechado e opressor no real sentido da palavra, é simplesmente eliminado. Essa é a verdadeira palavra para essa situação na China.